Olá, seja muito bem-vindo ao canal Novos Fatos Curiosos. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante pelo processo de fabricação dessa incrível tecnologia. Neste vídeo, vamos explorar passo a passo o caminho que um computador percorre, desde o seu conceito inicial até o produto final pronto para uso. Vamos desvendar os segredos por trás da criação dessa maravilha da engenharia moderna. Começamos com a etapa crucial do projeto e design, na qual engenheiros e designers talentosos dão vida às ideias e especificações do computador. Eles consideram cada detalhe, desde o tamanho e formato até as capacidades e recursos que o computador terá. Começamos com a etapa crucial do projeto e design, na qual engenheiros e designers talentosos dão vida às ideias e especificações do computador. Em seguida, mergulhamos no mundo da fabricação dos componentes. Os elementos-chave do computador, como o processador, memória, placa-mãe e disco rígido, são meticulosamente produzidos em fábricas especializadas. Nesse processo, são utilizados materiais semicondutores, como o silício, e técnicas avançadas de fabricação em larga escala. A montagem da placa-mãe é uma etapa crucial. Aqui, os componentes são cuidadosamente soldados e encaixados, formando o cérebro do computador. O processador, memória, chips gráficos e outros dispositivos de expansão são habilmente integrados para garantir o funcionamento perfeito do sistema. Em seguida, entramos no momento emocionante da montagem do gabinete, que abrigará todos os componentes. A placa-mãe é instalada, juntamente com a fonte de alimentação, disco rígido, leitor de DVD e outros dispositivos de armazenamento. Os cabos são conectados com precisão, assegurando a comunicação adequada entre os componentes vitais. A instalação do sistema operacional é o próximo passo crucial. É nesse momento que o computador ganha vida. O sistema operacional, seja ele Windows, MacOS ou Linux, é cuidadosamente instalado a partir de um disco ou dispositivo USB, permitindo que o computador seja controlado e execute tarefas. Mas a jornada ainda não terminou. O computador passa por testes rigorosos para garantir sua qualidade. Sua performance, estabilidade e conectividade são minuciosamente verificadas para garantir um produto impecável aos consumidores. E, por fim, chegamos à fase da embalagem e distribuição. O computador é cuidadosamente empacotado e enviado para lojas, revendedores ou diretamente para os compradores, prontinho para ser usado e desfrutado. Esperamos que você tenha gostado de acompanhar essa jornada pela fabricação de um computador. Cada etapa é realizada com precisão e dedicação para garantir que você tenha em suas mãos um produto de qualidade, confiável e capaz de executar tarefas incríveis. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora, prepare para o play e mergulhe conosco nesse fascinante mundo da fabricação de computadores. O primeiro passo no processo de fabricação de um computador é o projeto e design. Nesta fase, engenheiros e designers dedicados trabalham para transformar conceitos e ideias em especificações técnicas detalhadas. Os profissionais envolvidos nessa etapa analisam cuidadosamente as necessidades e os requisitos do computador a ser desenvolvido. Eles consideram fatores como o público-alvo, o propósito de uso, as demandas de desempenho, a compatibilidade com tecnologias existentes e as tendências do mercado. Com base nessas informações, são criados esquemas e protótipos que servem como base para o desenvolvimento do computador. Os engenheiros projetam a arquitetura geral do sistema, determinando a disposição dos componentes-chave e a interconexão entre eles. Além disso, os designers cuidam do aspecto estético e ergonômico do computador. Eles buscam criar um design atraente, funcional e intuitivo, levando em consideração fatores como o tamanho, o formato, a disposição dos botões e conectores, a ventilação adequada e a facilidade de montagem. Durante o processo de design, são utilizadas ferramentas avançadas de modelagem e simulação em computador, permitindo a visualização e a análise detalhada do produto final antes mesmo de sua fabricação. Isso ajuda a identificar possíveis problemas e aprimorar o projeto de forma eficiente. Além disso, nessa etapa, são definidos os requisitos de desempenho, como a velocidade do processador, a capacidade de armazenamento, a quantidade de memória e a qualidade dos componentes, garantindo que o computador atenda às expectativas dos usuários. O projeto e design de um computador envolvem um trabalho colaborativo e iterativo entre engenheiros, designers e outros especialistas. Através dessa colaboração, é possível criar um projeto sólido e inovador que atenda às necessidades do mercado e aos padrões de qualidade. Uma vez concluída a fase de projeto e design,
o computador está pronto para entrar na próxima etapa do processo de fabricação, na qual os componentes serão produzidos e montados. No segundo passo do processo de fabricação de um computador, entramos no mundo da produção dos componentes essenciais que compõem a sua estrutura. Os componentes-chave, como processador, memória, placa-mãe, disco rígido e outros dispositivos de armazenamento, são fabricados separadamente em fábricas especializadas. Essas fábricas utilizam técnicas avançadas de fabricação em larga escala para produzir esses componentes de alta qualidade. Um dos principais materiais utilizados é o silício, um elemento semicondutor amplamente empregado na indústria de tecnologia. O silício é processado em wafers finos, que servem como base para a fabricação dos chips de computador. O processo de fabricação envolve diversas etapas, incluindo deposição de camadas, litografia, corrosão, dopagem e corte. Essas etapas são realizadas com extrema precisão e controle de qualidade para garantir a funcionalidade e confiabilidade dos componentes. Durante a fabricação do processador, por exemplo, são criados minúsculos transistores que formam a base da tecnologia de circuitos integrados. Cada transistor é posicionado em seu lugar específico no chip, permitindo o processamento de informações e o controle das operações do computador. Da mesma forma, a fabricação da memória envolve a criação de células de armazenamento que são capazes de reter dados mesmo quando o computador é desligado. Essas células são organizadas em estruturas complexas para criar módulos de memória com capacidades variadas. Além disso, a placa-mãe, que serve como plataforma de conexão para todos os componentes do computador, também é produzida nessa etapa. Ela é composta por camadas de circuitos impressos interconectados, nos quais os chips são montados e soldados. Os discos rígidos e outros dispositivos de armazenamento também passam por processos específicos de fabricação, nos quais são produzidos os pratos magnéticos, as cabeças de leitura e gravação, e os mecanismos de controle. Após a fabricação, os componentes passam por rigorosos testes de qualidade para garantir o seu desempenho e funcionamento adequados. Somente os componentes aprovados são enviados para a próxima etapa do processo de fabricação. Com a conclusão do segundo passo, temos agora os componentes essenciais do computador prontos para a próxima fase, a montagem da placa-mãe e a integração de todos os elementos que compõem o sistema completo. No terceiro passo do processo de fabricação de um computador, chega a hora de montar a placa-mãe, um dos componentes fundamentais do sistema. A placa-mãe é o coração do computador, responsável por fornecer a conexão e a comunicação entre todos os componentes. Ela é composta por um substrato de circuito impresso que contém trilhas condutoras de cobre e uma série de conectores. Nessa etapa, os componentes-chave, como o processador, memória, chips gráficos, dispositivos de expansão e outros, são cuidadosamente soldados e encaixados na placa-mãe. É essencial seguir as especificações técnicas e as orientações de montagem para garantir uma conexão adequada e um funcionamento correto. O processador é um dos primeiros componentes a ser instalado. Ele é colocado no soquete específico da placa-mãe e fixado com uma alavanca de retenção. Essa conexão é crucial, pois o processador é responsável por executar as tarefas de processamento e controlar o funcionamento geral do computador. Em seguida, a memória RAM é instalada nos slots correspondentes da placa-mãe. Esses módulos de memória são inseridos com cuidado e travados para garantir uma conexão estável. Os chips gráficos, responsáveis pelo processamento de imagens e vídeos, também são instalados na placa-mãe. Eles podem estar integrados na própria placa-mãe ou serem placas separadas, que são encaixadas em slots específicos. Outros dispositivos de expansão, como placas de som, placas de rede ou placas de captura de vídeo, também são instalados nessa etapa. Eles são conectados em slots disponíveis na placa-mãe, permitindo a expansão das capacidades do computador. Além disso, os conectores e portas presentes na placa-mãe são conectados aos componentes adequados, como os cabos SATA para os dispositivos de armazenamento, os cabos USB para os periféricos e os cabos de áudio para alto-falantes e microfones. É importante destacar que a montagem da placa-mãe requer habilidade e precisão para evitar danos aos componentes sensíveis. Os técnicos devem estar atentos aos encaixes corretos, às orientações de polaridade e ao uso adequado de dissipadores de calor e pasta térmica. Após a conclusão da montagem da placa-mãe, temos agora um conjunto de componentes interconectados, prontos para receber energia e dados. O próximo passo será a montagem do gabinete, onde todos esses componentes serão alojados para formar o computador completo.
No quarto passo do processo de fabricação de um computador, chegamos à emocionante etapa da montagem do gabinete. É nessa fase que todos os componentes previamente montados na placa-mãe são acomodados e protegidos em uma estrutura que constitui o corpo do computador. O gabinete é a carcaça ou estrutura externa que abriga os componentes internos do computador. Ele é projetado para fornecer proteção física, ventilação adequada, espaço para expansão e facilidade de uso. A primeira etapa da montagem do gabinete envolve a instalação da placa-mãe. Ela é cuidadosamente encaixada nos pontos de montagem correspondentes e fixada com parafusos para garantir uma conexão segura. Em seguida, a fonte de alimentação é instalada no gabinete. Ela fornece energia elétrica para todos os componentes do computador. A fonte de alimentação é encaixada em um compartimento específico no gabinete e conectada à placa-mãe e aos dispositivos de armazenamento. Os dispositivos de armazenamento, como o disco rígido e o leitor de DVD, são fixados em compartimentos adequados dentro do gabinete. Eles são conectados à placa-mãe por meio de cabos SATA ou outros tipos de conexões, garantindo a transferência de dados entre os componentes. Os cabos de dados e alimentação são então conectados aos respectivos dispositivos. Os cabos SATA são conectados aos discos rígidos e aos leitores de DVD, enquanto os cabos de alimentação fornecem energia para a placa-mãe, a fonte de alimentação e outros componentes que necessitem de energia elétrica. Outros dispositivos, como placas de expansão, placas de rede ou placas de som, são instalados nos slots de expansão disponíveis no gabinete. Eles são fixados com parafusos e conectados aos slots correspondentes na placa-mãe. Os cabos de conectividade, como os cabos USB, de áudio e de vídeo, são conectados às respectivas portas na placa-mãe e nas placas de expansão. Esses cabos permitem a conexão de periféricos, como teclado, mouse, alto-falantes e monitores, ao computador. Por fim, o gabinete é fechado, geralmente por meio de parafusos ou travas, para garantir sua integridade e segurança. Essa etapa é importante para evitar danos aos componentes internos e para proporcionar um acabamento final ao computador. Após a conclusão da montagem do gabinete, o computador está quase pronto para uso. A próxima etapa envolverá a instalação do sistema operacional, que permitirá ao usuário controlar e aproveitar todas as funcionalidades desse dispositivo incrível. Com a montagem do gabinete finalizada, o computador está quase pronto para ser utilizado. A próxima etapa envolverá a instalação do sistema operacional, que permitirá ao usuário controlar e aproveitar todas as funcionalidades desse dispositivo incrível. No quinto passo do processo de fabricação de um computador, é hora de instalar o sistema operacional, o software essencial que permite que o computador funcione e execute tarefas. O sistema operacional é o software responsável pelo gerenciamento dos recursos do computador, como processamento, memória, armazenamento e dispositivos de entrada e saída. Ele fornece uma interface entre o usuário e o hardware, permitindo que programas sejam executados e que o computador seja utilizado de maneira eficiente. Para começar, é necessário ter uma cópia do sistema operacional em um formato adequado, como um DVD, um pendrive USB ou um arquivo de imagem ISO. Esse software pode ser adquirido comercialmente ou obtido por meio de licenças ou distribuições gratuitas, dependendo do sistema operacional escolhido. O próximo passo é inserir o dispositivo de instalação, DVD ou pendrive USB, no computador e reiniciá-lo. O computador será inicializado a partir desse dispositivo, e o processo de instalação do sistema operacional será iniciado. Durante a instalação, o usuário será guiado por um assistente que solicitará informações, como idioma, localização e configurações de rede. Essas configurações iniciais ajudarão a personalizar o sistema operacional de acordo com as preferências do usuário. Em seguida, é necessário escolher a unidade de armazenamento onde o sistema operacional será instalado. Se o computador possuir um disco rígido ou um SSD vazio, será possível selecionar essa unidade. Caso contrário, será necessário formatar e particionar o disco rígido antes de prosseguir com a instalação. Durante a instalação, o sistema operacional copiará os arquivos necessários para o disco rígido, configurará os drivers para reconhecer o hardware do computador e instalará os programas e serviços essenciais. Esse processo pode levar alguns minutos ou mais, dependendo da velocidade do computador e do tamanho do sistema operacional. Após a conclusão da instalação, o computador será reiniciado e o usuário será solicitado a criar uma conta de usuário e definir uma senha. Essas informações serão usadas para acessar o sistema operacional e personalizar as configurações do usuário.
Uma vez que o sistema operacional esteja instalado e configurado, o computador estará pronto para ser utilizado. O usuário poderá aproveitar todas as funcionalidades e recursos oferecidos pelo sistema operacional, executar programas, navegar na internet, reproduzir mídia e realizar diversas tarefas. É importante ressaltar que a instalação do sistema operacional é um processo crítico e requer atenção para garantir que seja feita corretamente. Seguir as instruções fornecidas pelo assistente de instalação e verificar a compatibilidade do sistema operacional com o hardware do computador são passos essenciais para obter um sistema funcional e estável. Com o sistema operacional instalado, o computador está pronto para ser usado e aproveitado em sua capacidade total. O usuário pode continuar personalizando suas configurações, instalando programas adicionais e desfrutando de todas as possibilidades que o computador oferece. No sexto passo do processo de fabricação de um computador, chegamos à fase de configuração e personalização, na qual o usuário ajusta as configurações do sistema operacional e personaliza o computador de acordo com suas preferências e necessidades. Após a instalação do sistema operacional, o usuário será guiado por um assistente de configuração inicial. Esse assistente oferece opções para personalizar o idioma, a região, a data e a hora, além de outros aspectos relacionados às preferências individuais. Durante esse processo, o usuário também pode configurar a conexão com a internet, seja por meio de uma rede com fio ou sem fio. As informações de rede, como o nome da rede, SID, e senha, podem ser inseridas para permitir a conexão à internet e o acesso a recursos online. Uma vez concluída a configuração inicial, o usuário pode prosseguir para personalizar o ambiente de trabalho e a aparência do sistema operacional. Isso inclui escolher o papel de parede, ajustar as configurações de exibição, selecionar temas visuais e alterar a aparência geral do sistema. Além disso, o usuário pode instalar e configurar programas adicionais de acordo com suas necessidades. Isso pode incluir suítes de produtividade, navegadores da web, programas de edição de fotos, reprodutores de mídia e muitos outros aplicativos disponíveis. A personalização do computador também pode envolver a criação de pastas e organização de arquivos para facilitar o acesso e a gestão dos documentos. Os atalhos podem ser criados na área de trabalho ou na barra de tarefas para acesso rápido a programas e pastas frequentemente usados. Outra parte importante da configuração e personalização é a segurança do computador. O usuário pode definir senhas para proteger sua conta de usuário, configurar opções de privacidade e segurança, e instalar software antivírus e firewall para proteger contra ameaças cibernéticas. É importante destacar que a configuração e personalização são processos contínuos, e o usuário pode ajustar e modificar as configurações do computador conforme necessário ao longo do tempo. Isso inclui a instalação de atualizações de software, a personalização de configurações de energia, a adição ou remoção de periféricos e outros ajustes conforme surgirem novas necessidades. Com a conclusão do processo de configuração e personalização, o computador estará pronto para ser usado de acordo com as preferências e necessidades do usuário. É um momento emocionante em que o usuário pode começar a explorar todas as funcionalidades e recursos do computador, realizando tarefas, trabalhando em projetos, se divertindo ou simplesmente aproveitando o poder da tecnologia em suas mãos. No sétimo e último passo do processo de fabricação de um computador, é hora de realizar testes e verificações finais para garantir que todos os componentes estejam funcionando corretamente e o sistema esteja operando de maneira adequada. Os testes e verificações finais envolvem uma série de atividades para assegurar a qualidade e o desempenho do computador. Essas etapas incluem: teste de inicialização. Verificar se o computador é capaz de iniciar corretamente sem apresentar erros ou mensagens de falha. Isso envolve garantir que a placa-mãe, o processador, a memória e outros componentes estejam funcionando corretamente durante o processo de inicialização. Teste de estabilidade. Executar testes de estabilidade para verificar se o computador é capaz de lidar com cargas de trabalho intensas sem travamentos, superaquecimento ou reinicializações inesperadas. Esses testes podem envolver a execução de aplicativos de benchmarking ou programas de estresse do sistema para avaliar o desempenho e a estabilidade do hardware. Teste de conectividade. Verificar se todas as portas de conectividade, como USB, áudio, vídeo e rede, estão funcionando corretamente. Isso pode ser feito conectando dispositivos externos, como um mouse, teclado, fones de ouvido ou um monitor, e garantindo que eles sejam reconhecidos e funcionem adequadamente. Teste de periféricos. Testar periféricos adicionais, como impressoras, scanners, câmeras e outros dispositivos,
para garantir que eles possam ser conectados e usados corretamente com o computador. Verificação de drivers. Certificar-se de que todos os drivers necessários para o hardware do computador estejam instalados e atualizados. Isso envolve verificar se há atualizações disponíveis nos sites dos fabricantes dos componentes ou utilizar ferramentas de atualização de drivers. Verificação de atualizações de software. Verificar se o sistema operacional e outros programas instalados possuem as últimas atualizações de segurança e correções de bugs. Isso é importante para garantir a estabilidade, a segurança e o desempenho do sistema. Teste de funcionalidades. Estar as principais funcionalidades do computador, como reprodução de áudio e vídeo, acesso à internet, transferência de arquivos, capacidade de multitarefa e outras tarefas comuns que o usuário esperaria realizar com o computador. Após a conclusão dos testes e verificações finais, o computador está pronto para ser entregue ou usado pelo usuário final. Essas etapas garantem que o computador esteja em pleno funcionamento, livre de erros e pronto para atender às necessidades do usuário. É importante ressaltar que, mesmo com todos os testes realizados, é possível que surjam problemas ou falhas posteriormente. Nesses casos, é recomendado buscar assistência técnica especializada para diagnóstico e solução dos problemas encontrados. E assim concluímos o processo de fabricação de um computador. Ao longo deste vídeo, vimos todas as etapas envolvidas na criação desse incrível dispositivo que se tornou essencial em nossas vidas. Começamos com a seleção dos componentes, passamos pela montagem da placa-mãe, pelos testes dos componentes individuais, pela montagem do gabinete, pela instalação do sistema operacional e, por fim, pelos testes e verificações finais. Cada passo desse processo requer habilidade, precisão e conhecimento técnico para garantir um resultado final de alta qualidade. Desde a escolha dos componentes certos até a configuração personalizada, cada detalhe é importante para criar um computador que atenda às necessidades do usuário. Com o computador montado e configurado, o usuário está pronto para desfrutar de todas as possibilidades que ele oferece. Seja para trabalho, estudo, entretenimento ou comunicação, o computador se tornou uma ferramenta indispensável em nosso cotidiano. Lembre-se de que, caso encontre algum problema ou precise de assistência adicional, é recomendado procurar profissionais qualificados ou serviços de suporte técnico para ajudá-lo. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor, fornecendo uma visão geral de como é feito um computador. Agradecemos por assistir e desejamos a você uma ótima experiência com seu novo computador. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.